tudo certo. Então a gente vai seguir com uma tentativa de explicação. Eu vou tentar trazer para vocês, resumidamente, algumas ideias importantes em relação à pluralidade da psicologia e depois, né, das psicologias sociais. Então eu vou tentar falar um pouco sobre algumas das principais teses, ou pelo menos algumas teses mais conhecidas entre nós, do porquê que a psicologia se tornou tão múltipla, né? E isso vai ser um pouquinho mais complexo, tá bom? Mas anotem aí as dúvidas. O que é importante é a gente saber que é múltipla, tá? E que tem explicações diferentes para isso. E depois eu vou contar um pouco, fazer um resumão da história da psicologia social. Então vou começar com a ideia da multiplicidade da psicologia de uma forma geral, né, para depois a gente ir para a ideia da multiplicidade ou de como essa multiplicidade acontece no campo da psicologia social, tá? E como isso reflete nos nossos dias. Então vamos lá. Seguindo aí, acompanhando um pouco mais de perto os slides, há algumas teses, então, que vêm sendo construídas sobre o porquê da multiplicidade da psicologia. A primeira delas foi desenvolvida num livro que talvez vocês conheçam, né? Ou pelo menos ele foi muito popular há um tempo atrás, que foi um livro escrito para quando existia com mais força, né, a psicologia no ensino médio. Então, não sei se todos sabem disso, mas existe algo que é uma licenciatura em psicologia, tá? Então, existem professores de psicologia no ensino médio. Ensino médio regular, no ensino médio profissional, né? E há toda uma discussão, esse é um outro campo, né? Fazendo um breve momento cultural aqui, saindo um pouquinho do tema da aula, mas que pode interessar a vocês. Há toda uma discussão se a psicologia pode ou não ser útil na formação dos cidadãos. Isso desde os anos 80. Nos anos 80 isso foi forte, essa discussão volta no final dos anos 90. 2008 foi o ano da psicologia na educação, né? E mais recentemente isso vem sendo discutido de novo por conta da renovação das diretrizes curriculares dos cursos de psicologia. Tá? É uma discussão que está acontecendo. O nosso curso tem um fórum de reforma curricular e vem acompanhando essas discussões. Eu trabalhei um pouco com essas questões há um tempo atrás, ajudei a organizar um livro que discute essa licenciatura em psicologia, né? Eu sou um dos defensores da licenciatura em psicologia, e aí também fica para a curiosidade de vocês, quem quiser a gente pode bater um papo um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas sim, voltando aqui, fim do momento cultural, voltando para a tese, né, da Ana Bock e do Day Furtado, que está naquele livro Psicologias, né, a ideia central eu vou falar bem resumidamente, tá? Não vou ficar entrando em todos os detalhes, vocês podem procurar essas fontes e se informar melhor. Mas a ideia principal é a de que a psicologia é múltipla, né? Ou tem essa multiplicidade por ser ainda uma ciência jovem. Qual é a ideia aqui, se a gente parar para pensar? O modelo de ciência normalmente, para várias ciências, é a física, né? É muito estranho, né, para a gente que vem para humanas e que normalmente não gosta muito de física, mas né, por conta da precisão dos conceitos, da possibilidade de aproximação com a linguagem matemática e principalmente porque a física tem aí alguns séculos de existência, né? Se a gente pensar em todas aquelas histórias do Isaac Newton, da maçã, né? A gente vê as roupinhas ali, os desenhos, né, que fazem referência ali ao século XVI, ao século XVII. Então há um desenvolvimento da física, né, que teria trazido a esse campo do conhecimento uma certa maturidade. E o que é essa maturidade segundo esses autores? É o fato de uma ciência ter clareza sobre o seu método de estudo e é ter clareza sobre o seu objeto de estudo e então, sabendo o que ela estuda, que métodos ela utiliza para estudar esse objeto. Tá? Então, a física estuda, por exemplo, né, a gente tem lá várias possibilidades, mas estuda o movimento e tem um método experimental para poder estudar esse movimento. Né? Pelo menos na mecânica, vai ter ótica e outros campos, né? Não vou
retomar isso aqui, primeiro porque eu não era lá um grande aluno de física e não quero traumatizar mais vocês que acharam que iam se livrar desses assuntos fazendo psicologia. Mas nessa esteira, esses autores vão afirmar que a psicologia ainda tem uma confusão em relação ao seu objeto e aos seus métodos, né? E isso se deve ao fato de ser uma ciência muito recente. A gente tem como marco histórico da psicologia a fundação, né, do primeiro laboratório experimental em 1879 em Leipzig por Wundt, né? Então, sempre que a gente estuda história da psicologia, os principais livros de história da psicologia fazem referência a este elemento, né? A este evento histórico. Tem alguns franceses que questionam, dizem que o primeiro laboratório foi na França e essas coisas que a gente sempre vai encontrar, mas a ideia é um pouco essa. A psicologia fundada em 1879, tem aí um pouquinho mais de um século, e aí tem uma confusão danada nesse meio, tá? Então, como é que eles vão defender essa argumentação? Em primeiro lugar, dizendo que algumas das principais escolas de psicologia não têm muita clareza sobre o seu objeto. Então, vão dar lá um primeiro exemplo, né, na psicanálise. Então, dizem eles, a psicanálise tem como objeto de estudo o inconsciente. Talvez os psicanalistas questionem, né? Todo mundo tem várias discussões sobre precisões conceituais, mas didaticamente onde esses autores querem chegar. O foco da psicanálise é tentar compreender o inconsciente, né? Bom, como é que ela vai tentar compreender esse inconsciente? A psicanálise se desenvolve principalmente no trabalho clínico de Freud. E Freud então vai desenvolver um método para poder chegar ao inconsciente. Ele começa ali com alguns casos do que se chamava de histeria na época, né? Primeiro com a hipnose, depois da hipnose ele descobre, né, ele e o Breuer, né, que era um médico companheiro dele ali, na descoberta da psicanálise em 1890, 1895, a cura pela fala, e por meio desta fala, né, e de associações de ideias, Freud vai passar a tentar acessar o inconsciente das pessoas por um método que ele chama de a regra de ouro da psicanálise, que é a associação livre, né? Então, é possível interpretar sonhos, é possível interpretar atos falhos, trocas de palavras, esquecimentos de palavras. Os atos falhos são aqueles famosos, né? Quando a gente não quer falar uma coisa, acaba trocando a palavra e parece que aquilo não tem sentido e às vezes tem. Não sei se vocês já tiveram exemplos disso, mas eu tive uma professora de psicanálise que contava os próprios atos falhos e geralmente são divertidos pra gente, né? E, por exemplo, a expressão chutar o pau da barraca, uma vez ela conversando soltou um chupar o pau da barraca, né? Então essas diferenças, essas trocas de palavras, tem lá 1000 questões envolvidas e Freud foi desenvolvendo uma forma de interpretá-la, né, que ele chamou de associação livre. Bom, resumindo, a psicanálise estudaria o inconsciente e teria como método a associação livre. Ali, mais ou menos no começo do século XX, a gente vai ter o surgimento de uma outra grande escola clássica da psicologia, que é o comportamentalismo ou o behaviorismo. O objeto de estudo do behaviorismo seria, portanto, como o próprio nome já vai dizer, o behavior, né? Ou o comportamento. Então, Watson, lá em 1913, quando escreve o seu manifesto, né, sobre o behaviorismo, vai questionar muito algumas visões da psicologia, né, essa tentativa de introspecção, de leitura dos pensamentos, como algo nada científico, e coloca como objeto, portanto, o comportamento observável, né? E desenvolve o método, a partir do método científico, mais diretamente do método experimental, para mensuração, observação rigorosa, né? E inclusive análises matemáticas e estatísticas desses comportamentos, certo? Então a gente vai ter aí um outro objeto e outro método, ou seja, a psicanálise K com um objeto e um método,
comportamentalismo lá, com outro objeto e outro método. E aí eles dão um outro exemplo, né, de uma outra grande escola clássica, as três grandes escolas da psicologia, né, que surgem no começo do século XX, ou pelo menos nessa virada do século XIX para o século XX, e a terceira grande escola, que é de origem alemã, que é a escola da Gestalt, né? E que, curiosamente, vai dizer também que o objeto de estudo da psicologia é o comportamento. Mas a concepção de comportamento dos gestaltistas é bastante diferente da concepção de comportamento dos comportamentalistas. Para vocês terem uma ideia, o Kurt Koffka, né, um dos principais autores dessa geração de gestaltistas, tentando explicar o que seria a Gestalt, ele pega esse conceito de comportamento e compara com um dos comportamentalistas estadunidenses, dizendo que se trata, no caso dos behavioristas, de um comportamento molecular. Né? Ou seja, quando os gestaltistas falam em comportamento, eles estão falando de outra coisa, que não seja esse comportamento separado, esta molécula de análise experimental ou de uma análise mais cientificista. Tá? Ele diria que o objeto da Gestalt é o comportamento molar. Parece nome de dente. Né? E é. Por quê? A gente está falando de algo amplo, que constrói um campo. Tá? Então é um comportamento amplo e não molecular. Esse comportamento molar é um comportamento que vai ser a ligação ou a resultante de dois campos. Tá? O campo geográfico, o campo objetivo, né, que talvez seja aquele a que os behavioristas estão mais acostumados, e o que o Koffka chama de campo psicológico. Né? O que significa isso? Eu só entendo um comportamento humano se eu entendo não só o observável, mas também a forma como aquela pessoa, né, ou aquele agente do comportamento está compreendendo o seu ambiente e como ele age a partir dessa compreensão. Então, um comportamento molar seria algo mais amplo e vinculado a essa ideia da Gestalt, que é a ideia de uma configuração, né, de que o todo é mais do que as somas das partes. Essas relações que formam um todo é que são importantes. Porque a Gestalt parte de uma filosofia muito diferente do comportamentalismo, e a gente vai falar disso mais adiante. Agora eu estou só tentando dar um exemplo desses argumentos sobre a multiplicidade da psicologia. Então, o que vai dizer o Koffka? Ele dá um exemplo. Tá? Há uma lenda alemã, né, uma história que se fala, conta na Alemanha, de um homem que cruza um rio que ninguém nunca cruzou antes, que era um rio considerado mortal, era impossível atravessá-lo, e ele o atravessa num dia de uma forte tempestade de neve, um inverno muito rigoroso, então esse lago, né, ou esse rio ficou coberto de neve, e essa pessoa estava com fome, com sede, perdido ali na floresta, e ele vê muito longe a luz de uma taverna, né, lá de um bar, e ele se esforça e consegue chegar até lá. Né? Chega vivo, bem, e está tudo certo com ele, já está se acalmando, e aí então o dono da taverna, que está dando uma bebida para ele se aquecer, diz, nossa, incrível, né? Como você conseguiu chegar aqui. Ninguém nunca atravessou esse lago antes. E aí quando ele tem a notícia de que ele atravessou aquele lago mortal, ele morre de susto. Né? Ou seja, teria havido aí para ele uma diferença entre o campo geográfico e o campo psicológico. Então, como ele não sabia por onde ele estava andando, para ele aquilo era possível. Quando o campo geográfico coincide com o psicológico, aí ele entende o que aconteceu e ele não resiste àquilo. Né? Essa é uma história, claro, só para ilustrar. Eu sempre conto uma história real, né, que um professor meu contava também para tentar falar sobre fenomenologia e como nós somos influenciados, né, por essa nossa percepção do mundo. E ele conta de eu vou encurtar a história, né, ele conta de um homem vegetariano que vai a um jantar muito chique, ele é convidado para um jantar
sofisticado e ele come de tudo um pouco ali. E quando ele está saindo, ele quer ser agradável. Achou tudo muito bom, não teve problema nenhum com aquilo. Quando ele está saindo, ele vai conversar com a dona da casa e elogia um prato. Ele fala, estava tudo muito saboroso, muito gostoso, mas eu realmente gostei daquela couve-flor empanada. E quando ele fala da couve-flor empanada, ela diz, mas não tinha couve-flor empanada. E aí ele descobre que, na verdade, aquilo era miolo, né? Era cérebro de algum bicho empanado, e aí então ele passa mal. Né? Ou seja, a ideia de comportamento humano na Gestalt envolve um campo psicológico para além do campo observável. Né? É essa a ideia. E aí a Gestalt tem outras formas de estudo, que também são em laboratório, né? Mas muito diferentes daqueles dos comportamentalistas. Vocês devem ter estudado isso em História da Psicologia. O que nos interessa aqui é que esses autores estão defendendo a ideia de que nós ainda estamos definindo por onde caminha o objeto da psicologia e que métodos utilizar. Tá? Com esta questão, eles fazem uma proposta, né, baseada no referencial teórico deles, claro, né, que está muito vinculado ao psicólogo russo, né, o Vygotsky. Eles propõem que o objeto da psicologia, então, seja a subjetividade. E a subjetividade, então, englobaria as questões do inconsciente, englobaria as questões comportamentais nas diversas acepções do termo e nos ajudaria a caminhar para uma psicologia um pouco mais madura e para uma unificação metodológica. Né? Essa é uma tese sobre a multiplicidade da psicologia. Uma outra, que provavelmente também vocês tenham passado por, né, ou pelo menos ouvido falar, é de também um clássico da epistemologia da psicologia no Brasil, que é Luiz Cláudio Figueiredo. Né? Então eu estou falando aqui desta ideia de crise da subjetividade na modernidade. O argumento do Figueiredo é bem diferente do argumento da Ana Bock e companheiros. Né? Qual é a ideia do Luiz Cláudio Figueiredo? É a de que a multiplicidade da psicologia, na verdade, não está vinculada, ele nem toca nesse assunto, né, mas há uma juventude do campo da psicologia. A ideia da multiplicidade da psicologia está vinculada a uma crise histórica. Né, a forma como a subjetividade ou as formas de subjetivação se construíram na modernidade e desembocam nos séculos XIX e XX. Tá? Então ele tem, eu vou resumir bem também, né, para quem quiser mais detalhes sobre isso está num livro dele chamado Matrizes do Pensamento Psicológico. Bom, qual é a ideia então? O Luiz Cláudio defende duas... ele coloca dois argumentos. Tá? Primeiro, a psicologia surge como uma resposta epistemológica ao desenvolvimento das ciências. Ela surge como um projeto de uma ciência que fundamentaria todas as outras ciências. E ele chama isso de emergência e ruína do sujeito. E depois ele tem um outro argumento que é a emergência e ruína do indivíduo. E a gente já vai falar sobre isso. Então, a emergência e ruína do sujeito vem da seguinte ideia. Bom, nós somos sujeitos que conhecemos o mundo, né? E lá nos princípios do conhecimento vai ter toda uma discussão, que eu imagino também que vocês tenham passado por ela nas primeiras disciplinas de filosofia, uma discussão complexa, nem sempre a gente assimila muito bem, mas aquela ideia, assim, bom, enfim, qual é a fonte confiável do nosso conhecimento? É a nossa razão, como defenderia Descartes, né? Então eu duvido dos meus sentidos, eu duvido daquilo que eu observo, e o que me garante rigor no conhecimento é a minha razão, é a lógica, é eu poder analisar como as coisas se desenvolvem. Então, por exemplo, se eu confio nos meus sentidos, diria Descartes, eu vou acreditar que o planeta Terra é muito maior do que o Sol, porque eu não vejo os limites da Terra quando eu olho em volta, mas eu vejo o Sol pequenininho lá em cima. O que me faz saber que o Sol é maior do que a Terra são cálculos complexos, né? E toda uma construção matemática que me dá essa ideia. Bom, por outro lado, a gente tem os empiristas, que vão dizer que não dá para confiar nas ideias se a gente não tiver uma base forte empírica para isso.
O grande nome desse campo foi Francis Bacon, né? E diria o Luiz Cláudio que esses autores, tanto Descartes quanto Bacon, fundam as primeiras ideias psicológicas, bem antes do século XIX. Por quê? Eles estão pensando como é que a gente pensa, o que nos faz errar no pensamento, como é que a gente observa, o que nos faz errar na observação. E isso tudo está envolvido com as paixões, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e eles vão tentando teorizar sobre isso. Também não vou entrar em detalhes aqui, né? Se vocês quiserem, a gente bate esse papo online, ou escrevam e eu preparo depois um material mais detalhado sobre essas questões, tá? O que basicamente o Luiz Cláudio Figueiredo vai defender? Essa ideia de que o que fundamenta o nosso conhecimento tem a ver com a nossa mente, com a nossa subjetividade, com o nosso envolvimento emocional com o conhecimento, fez surgir nos séculos, principalmente no século XVIII, um projeto de psicologia, né, um projeto de estudo da alma, de estudo da subjetividade, que nos ajudaria a entender todas as ciências. Por quê? O físico, o químico, o biólogo, o matemático são pessoas e eles olham para o mundo a partir dos seus sentimentos, dos seus vícios e das suas virtudes. Então, uma ciência que conseguisse dar conta de como nós olhamos para o mundo, conhecemos o mundo, construímos esse conhecimento, seria a ciência de todas as demais ciências. Né? Se vocês consultarem um livro de história da psicologia muito bacana, chamado História da Psicologia, Rumos e Percursos, a gente vai ler texto dele em breve, tá? A gente vai ler um capítulo. Mas se vocês pegarem lá as primeiras partes, eu vou ver se eu consigo disponibilizar o PDF do livro todo para vocês, eu acho que eu tenho aqui. Tem lá passagens de enciclopédias do final do século XVIII falando dessa psicologia como uma grande ciência, ciência que fundamentaria todas as demais ciências. Né? Isso abre um campo psicológico importante. Qual é o problema, vai dizer o Luiz Cláudio Figueiredo? É que quando a gente chega no século XIX e começa a tentar estudar a subjetividade de forma científica, por conta do desenvolvimento das ciências, da tecnologia, né, quando a gente tenta estudar a visão, a audição, o tato, o paladar, quando a gente tenta estudar a aprendizagem, a memória, a atenção, as pessoas vão descobrindo que, infelizmente, a própria psicologia não consegue se encontrar. Né? Ela não tem tanta exatidão quanto se esperava. E com isso gera-se uma crise. Né? A psicologia, que deveria fundamentar as demais ciências, não encontra um fundamento para si própria. E com isso vai se abrir um campo de temas psicológicos e uma complexidade muito grande, debates muito grandes sobre, enfim, o que é que fundamenta esse campo. Ou seja, numa perspectiva de fracasso desse projeto, é que se abre um campo psicológico e que vai ser preenchido por diversas respostas porque a gente não consegue dar conta. Mas esse não é o único aspecto. Tem um outro aspecto também importante, que é o que ele chama de emergência e ruína do indivíduo. Né? Por que ele separa indivíduo de subjetividade? Não é uma separação simples, são dois termos complexos também. Mas didaticamente, aqui eu falando, reduzindo muito a ideia dele, né, mas meu argumento é outro, a gente está falando de outra coisa. Basicamente, subjetividade, a gente está falando desse campo da ciência, desse campo da epistemologia, e quando ele fala indivíduo, ele está falando de um campo sociopolítico. Que significa o quê? A ideia de que lá também nos séculos 17 e 18, a gente tem mudanças sociopolíticas extremamente importantes. A gente tem a queda do antigo regime, né, da monarquia, de uma hegemonia da Igreja Católica na organização da vida das pessoas, e a burguesia, ou as revoluções liberais, né, como são chamadas, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né, que tira o poder dos monarcas e coloca o parlamento, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos no século XVIII, vão gerar uma ideia de que cada ser humano não tem o seu lugar pré-determinado na ordem social, como se dizia na Idade Média e nos princípios da modernidade, mas cada ser humano é um ser livre para construir a sua vida e para construir uma sociedade nova.
Então, o conceito de indivíduo não significa simplesmente uma pessoa isolada. O conceito de indivíduo carrega toda essa carga sociopolítica desse período. Não por acaso a palavra indivíduo vai ser usada para seres humanos nessa época, tá? Depois também, se quiserem, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece então? A ideia é de que há uma promessa de individualidade, uma promessa de autonomia, de poder estar no mundo de forma livre, construir esse mundo, lutar por um mundo diferente, que surge ali no século XVIII. Mas, quando a gente chega no século XIX, há muitas lutas sociais que se refletem até os nossos dias sobre como manter uma ordem social, né? Sobre como manter o progresso social. Então, não por acaso a nossa bandeira tem escrito lá ordem e progresso. Né? Isso tem a ver com toda uma construção política e científica do século XIX, dentro de uma corrente filosófica chamada positivismo, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais adiante, apesar de que eu acho que vocês já devem ter conversado sobre isso com a Cássia, né, na disciplina de sociologia, né, sujeito, né, e sociedade, alguma coisa assim. Bom, mas a ideia qual é que o Luiz Cláudio está colocando? A psicologia surge porque para o ser humano faz muito mais sentido refletir sobre si mesmo quando não é o padre que pensa sobre nós, não é o rei que define nossa vida. Isso abre uma questão existencial, abre uma questão sobre quem eu sou, sobre o meu mundo, sobre o que eu posso, sobre como eu me coloco na vida. Bom, acontece que no século XIX, com o próprio desenvolvimento da psicologia, com todo um contexto de racismo, de controle social, né, de tentativa de frear as grandes transformações que vinham acontecendo, as ciências se colocam num ponto de manutenção da ordem social. E a própria psicologia também vai surgir tentando definir o que seria normalidade, tentando definir o que seria saúde e descrevendo como patológico aquilo que desviava do comportamento esperado, com isso retirando essas pessoas do convívio social para manter uma sociedade sadia. Né? Então há uma outra crise. O Luiz Cláudio usa uma expressão que eu acho muito interessante. Ele vai falar a psicologia, que seria a ciência do indivíduo, né? A ciência que estuda o indivíduo e é toda essa conformação sociopolítica, acaba se tornando uma psicologia contra o indivíduo, ou seja, aquela que tenta prever, controlar, né, direcionar o comportamento humano, o que iria contra todo esse ideal de liberdade que gera essa noção de individualidade, de subjetividade. Então, o Luiz Cláudio vai dizer, a psicologia é a ciência do, entre parênteses, contra o indivíduo. É a ciência que estuda o indivíduo, mas é também a ciência que vai contra o ideal da individualidade ou da individuação. Por conta disso, por ser um projeto de fundamentação das ciências que não deu certo e um projeto de desenvolvimento dos indivíduos que também não deu lá muito certo, foi que a gente criou um campo, né, um território psi, ocupado não só pela psicologia, mas pela psiquiatria e tantas outras áreas que vêm se misturando, e esse campo, uma vez aberto, foi sendo preenchido de diversas formas. O que ele tenta mostrar é como, né, quais são as raízes e as origens dessas diferentes formas, que é o que ele chamou de matrizes, tá? E que vão se misturando e formando escolas diferentes e formas de pensar diferentemente o ser humano. Então é dessa complexidade, dessa crise que vem a multiplicidade da psicologia. E, resultado, a gente não vai sair disso porque o tempo está passando e porque a psicologia vai amadurecer. Ou se transformam essas condições científicas e sociopolíticas, ou a psicologia fica fadada a esta crise na qual ela vive desde o seu nascimento. Tá? Então essa é a tese do Luiz Cláudio Figueiredo. Bastante diferente, não é? E bastante interessante. Por fim, eu queria só falar de uma outra teoria sobre por que as psicologias existem, né? Por que elas são tão múltiplas. Vou citar aqui um psicólogo latino-americano, que é de El Salvador, é salvadorenho, ali da América Central, e bastante influente no desenvolvimento da psicologia latino-americana, né? Numa ideia de pensar
a psicologia no nosso continente. Tá? Então, o Inácio Martim Baró até menciona rapidamente, a gente vai ler um texto dele mais adiante, menciona rapidamente essa tese de que talvez a gente seja uma ciência jovem e com dificuldades, mas talvez o que mais determine a multiplicidade e a dificuldade que a gente tem em unificar o discurso da psicologia seja o fato de que nós não pensamos a nossa realidade, ou não pensamos a psicologia a partir das nossas realidades e simplesmente reproduzimos as psicologias dos países colonizadores. Mais precisamente, as ideias europeias, as ideias estadunidenses, que pouco falam sobre a maior parte da nossa população latino-americana, mas nós seguimos copiando essas teorias, essas diferentes teorias, que muitas vezes já são questionadas nos seus países, que são vistas de uma outra forma, mas aqui nós continuamos reproduzindo essas ideias porque nós achamos que não sabemos pensar a psicologia, nós nos despregamos dos problemas das nossas classes populares e tentamos encaixá-las, ou pelo menos das maiorias, né, brasileiras, latino-americanas, para tentar encaixar as pessoas nas teses das psicologias clássicas. Né? A gente vai ver como é que o Martim Baró desenvolve esse argumento lá mais adiante, mas eu trouxe aqui essa argumentação para a gente entender, né, algumas das teses que circulam entre nós e que mostram, olha, o fato de nós trabalharmos com psicologias é mais complexo do que parece. Né? Então, tem muita coisa aí envolvida e isso tem reflexos importantes na forma como nós construímos o nosso cotidiano, a forma como nós fazemos a psicologia no Brasil, a forma como nós fazemos ciência no Brasil. Tá bom? Então, só para concluir, eu estou mais próximo, né, ou pelo menos eu concordo mais com a tese do Luiz Cláudio Figueiredo e com a tese do Martim Baró. Tá? Essa tese eu acho um pouco furada, mas os autores têm uma argumentação e um desenvolvimento que faz sentido, né, que pode ser interessante também, mas tendo a concordar mais com estas visões daqui. Tem outros elementos também que a gente poderia falar, mas eu estou querendo ajudar vocês a fixar essa ideia da multiplicidade das psicologias. Tá? E como é que isso fica no campo da psicologia social? Né? Bom, vou tentar um resumão da história da psicologia social. Tá? Aqui eu acompanho um pouco mais de perto um livro chamado As Raízes da Psicologia Social Moderna, de um autor inglês chamado Robert Farr. Ele é um autor inglês, mas bastante diálogo com outros lugares do mundo, né, com outros continentes, inclusive com o Brasil e a América Latina. E basicamente a tese dele é a de que a gente tem uma psicologia social hegemônica, né, que é uma psicologia cognitivo-comportamental, e isso teve uma história, isso está vinculado não só ao fato de uma teoria ser melhor ou pior, mas isso tem a ver com questões mais amplas do desenvolvimento do mundo no século XX e com algumas instituições e como essas instituições se desenvolvem. A gente vai ver isso com mais cuidado, então eu vou fazer um resumão mesmo, só para dar essa ideia aqui para a gente dessa multiplicidade, localizar a gente no campo da psicologia social e um pouquinho mais adiante eu falar para vocês das nossas escolhas aqui e qual é o caminho que nós vamos trilhar, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa, ou o primeiro item que eu selecionei aqui para a gente conversar é sobre Wundt e as ciências humanas. O Robert Farr usa muito esse argumento e ele usa o Wundt como um grande exemplo. Por quê? Wundt é considerado, como a gente já viu, esse fundador da ciência psicológica, ou pelo menos do laboratório. E é mais ou menos o que a gente conhece sobre ele. Mas a gente não sabe, ou a gente pouco ouve falar, do fato de que a maior parte da vida de Wundt ele dedicou à psicologia social e que ele foi muito influente no desenvolvimento das ciências humanas no século XX. Tá? E por que a gente não ouve falar disso? Os livros de história da psicologia, os livros, inclusive, de psicologia social, apresentam Wundt desta forma. Olha, Wundt criou um laboratório em que ele tenta estudar a experiência imediata, né, ou seja, aquilo que se passa na cabeça das pessoas naquele momento,
utilizou o método da introspecção, então criou um laboratório, criou uma revista, isso é muito importante, mas hoje não tem mais validade. Então a influência dele na psicologia é muito pouca. Tanto que a gente praticamente não tem nada dele traduzido para o português, a gente tem um livro, e ainda é um livro dessa época, mas pode ser que isso tenha mudado, tá? Nos últimos tempos, mas as últimas vezes que eu pesquisei, foi o que eu acabei encontrando. Eu tive um aluno que deu uma pesquisada nisso também, não encontrou muito mais coisas, né? A gente tem um brasileiro agora que foi para a Alemanha estudar Wundt, depois eu pesquiso o nome dele aqui e passo para vocês, para quem tiver curiosidade, mas é isso que a gente conhece sobre Wundt. E a gente não sabe que Wundt passou boa parte da vida dele estudando o que ele chamou de Völkerpsychologie. Meu alemão é péssimo, né? Mas parece que eu sei falar. Que seria a psicologia dos povos, né? Ou a psicologia social, ou a ideia das ciências humanas. Porque para ele aquele estudo de laboratório era muito limitado, né? Para entender um fenômeno psíquico específico. Para entender a psique, seria necessário entender os mitos, religião, cultura. Então, o Wundt foi criando métodos e pensando formas de estudar o ser humano e os grupos humanos que influenciou Durkheim, Malinowski, que influenciou Saussure, ou seja, para quem nunca ouviu falar desses caras, né? O Durkheim é um dos clássicos da sociologia, né? O Malinowski é um dos clássicos da antropologia, o Saussure é um dos clássicos da linguística, né? Talvez o fundador da linguística, como a gente conhece hoje, né? E então o Wundt influenciou muito essa forma de desenvolvimento de pensar, mas na psicologia não. E é isso que o Farr tenta mostrar para a gente. E a gente vai tentar entender um pouquinho por que não somos tão influenciados assim por Wundt. E esses caras são, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas poxa, vocês vão passar por essas questões, muitas vezes me perguntam isso. A gente vai estudando algumas coisas mais adiante e vão falar assim, mas isso não é psicologia, isso aqui é sociologia, isso é antropologia. Mas aí a gente descobre que quem criou alguns desses métodos, né, e influenciou métodos da sociologia, da antropologia e da linguística foi um psicólogo, né, foi o Wundt, o grande, né, clássico da psicologia. Então é uma coisa muito curiosa. E o que o Robert Farr tenta nos dizer? E aí eu vou para o próximo ponto. A grande questão é como contaram a história de Wundt nos Estados Unidos e na Europa. E quem conta essa história, em geral, deriva do movimento comportamentalista dos Estados Unidos ali dos anos 20. O que significa isso? Para esse pessoal, o que Wundt fazia não era ciência. Então, assim, foi legal, ele montou um laboratório, e a gente usa laboratório, mas a gente usa melhor do que ele, a gente sabe o que está fazendo no laboratório, e a gente faz ciência, e ele não, ou ele fez uma ciência mal feita. E esse resto do que o Wundt fez não conta, né? Não vale a pena. Nem é psicologia, nem é ciência. Tá? E isso vai aparecer nos manuais de psicologia até hoje. E por que isso fica tão forte? Né? Por que isso se torna tão forte? Primeiro, por conta dos efeitos das guerras nas universidades, nas culturas, né? E nos seus desdobramentos. Então, quando o comportamentalismo ganha força lá nos Estados Unidos, ali pelos anos 10, anos 20 do século 20, isso se torna uma febre nos Estados Unidos, tá? E aquilo que diferenciava disso, ou seja, é uma forma de fazer ciência estadunidense, né? É uma forma de dizer assim, nos libertamos da filosofia. Muitas vezes as pessoas usam essa tese, isso está em alguns livros de psicologia, tá? Eu acho essa tese bastante perigosa, né? Muita gente, inclusive, com um pensamento mais crítico, reproduz, que assim, havia a filosofia e aí a psicologia se separou dela e se tornou uma ciência, né? Eu acho que a gente precisa continuar pensando a filosofia da ciência, a filosofia da psicologia, o tempo todo. E digo que isso é perigoso porque químicos, físicos, biólogos seguem pensando com a filosofia até hoje. Por que a gente faria diferente, né? Mas o que acontece então? Com esta cisão, é como se eles dissessem, agora a gente trabalha em laboratório, a gente tem resultados objetivos, e aquilo que não cabe aqui é pura especulação, não é ciência, né? E quando eles vão contar essa história, quando eles vão fazer história da ciência, eles deixam de lado esse outro pessoal.
E bom, até um livro de história da psicologia que eu não gosto muito, do Schutz e Schultz, né, História da Psicologia Moderna, eles falam disso. A Primeira Guerra Mundial foi muito importante para a psicologia ganhar força, né, com o desenvolvimento da indústria, com o desenvolvimento dos exércitos, né, da guerra. A psicologia achou um campo de atuação com seus testes psicológicos, com suas técnicas de avaliação psicológica. Tá? Logo depois da Primeira Guerra, então, há um investimento muito grande em guerra, né, ou pelo menos em questões de desenvolvimento tecnológico e da guerra, e de uma psicologia mais tecnológica e que servisse a esses propósitos da indústria e da guerra. E o comportamentalismo estava ali, né, florescendo com esta noção. Bom, neste período, lá pelos anos 20 e início dos anos 30, a gente vai ter um outro fenômeno muito importante, que é o fenômeno do nazismo. Né? E com ele, muitos cientistas saíram da Alemanha, da Áustria e foram para outros países. O próprio Freud, né, que é um clássico, foi para a Inglaterra, porque ele tinha uma ascendência judaica, ainda que não fosse um judeu praticante. E muitas pessoas, muitos filósofos, muitos psicólogos, o pessoal da Gestalt precisou sair da Alemanha e foi para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos levaram essas pessoas para lá. E então, ali começou toda uma briga sobre posições filosóficas, sobre como construir conhecimento acerca da psicologia. Né? E nesta briga toda entre gestaltistas e comportamentalistas, né, que é o nosso próximo item aqui, vai surgir uma tentativa de mesclar ideias da fenomenologia, daquele comportamento molar que a gente estava falando um pouquinho anteriormente, com as técnicas e ciência, ou as técnicas e métodos do comportamentalismo. Isto junto criou uma psicologia cognitivo-comportamental que vai se tornar a psicologia social hegemônica desde a Segunda Guerra Mundial e até hoje. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tanto que, se informem sobre isso, provavelmente os professores comportamentalistas de vocês não gostam da psicologia cognitivo-comportamental porque eles acham muito estranho, porque tem essa questão da cognição, do mentalismo, da mente. E o pessoal mais voltado para a fenomenologia, né, com influências da Gestalt, vai achar muito estranho esse comportamental K, né, ou mesmo esse exagero, né, do cognitivo aqui. A gente pode conversar sobre isso mais adiante, mas a ideia que eu quero passar aqui qual é? Teve aí esse radicalismo de dizer, não, agora a psicologia é uma ciência nova, com seus métodos próprios, baseada no comportamentalismo. Com as brigas entre comportamentalistas e gestaltistas nos anos 30 para os anos 40, surge essa psicologia cognitivo-comportamental e um investimento muito grande em pensar a saúde de grupos e uma nova onda de psicologia dos grupos vinculadas à produção industrial após os anos 40. Tá? Então, o resultado da Segunda Grande Guerra foi um domínio muito grande dos Estados Unidos no mundo todo. Então, vocês devem saber disso, a Europa fica bastante arrasada com as guerras, né? E os Estados Unidos, que cresce muito economicamente, depois da crise de 29, né? Criando ali o American Way of Life, né? Uma forma de pensar e de organizar a vida com novas tecnologias, a geladeira, a televisão, rádio, né? Também constrói toda uma indústria do cinema e toda uma indústria da cultura e universitária e exporta esse modelo. Né? Então, o modelo estadunidense de universidade passa a ser dominante e eles vão fundar, né, grupos de psicologia social na Europa, no Japão, em diversas nações, e esta psicologia então se torna hegemônica. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu tenho um colega, né, na época da minha graduação, eu fiz graduação em São Paulo, né, e ele era um historiador e a gente estudava algumas coisas juntos, e ele ganhou uma bolsa para estudar alemão na Alemanha. E ele foi para a Áustria, fez um passeio na Áustria, foi para a Universidade de Viena,
E na Universidade de Viena, ele conversando com uma estudante de psicologia, falando das coisas que a gente estudava, né? Eu estudo Escola de Frankfurt, depois a gente vai falar um pouco mais sobre eles, mas é um grupo de estudiosos alemães. E conversando sobre isso, ela falou, nossa, mas vocês veem isso lá na psicologia no Brasil? Aqui, na Universidade de Viena, nós não estudamos Freud. Mas por que não estuda Freud? Porque não é ciência. Né? O que se estuda em psicologia na Universidade de Viena é psicologia cognitivo-comportamental, que é considerada científica. Eu estive em 2016, se eu não me engano, em Portugal. Né? Fui convidado para fazer uma palestra lá. Imaginem só o nível do evento. Eu era o palestrante internacional. Eu e um psicólogo espanhol. Né? E conversando com esse psicólogo espanhol, comentando disso, ele, né, muito próximo desse modelo de psicologia cognitivo-comportamental, ele falou, realmente, na minha graduação eu nunca estudei Freud, nunca estudei nada disso que você está falando aí, né, da Escola de Frankfurt, por aí vai, não passa pelos programas. Né? E uma experiência mais recente, uma colega minha, uma professora da USP, Marie-Claire Seckel, estava fazendo pós-doutorado na Alemanha, e na universidade que ela estava fazendo pós-doutorado, os estudantes de psicologia estavam fazendo um abaixo-assinado para poder ter uma aula, uma palestra de psicanálise na universidade. Né? E tudo isso porque o diretor da universidade dizia, não, a gente não abre espaço para o que não é ciência aqui dentro. Né? Ou seja, só se trabalha com ciência no campo da psicologia aqui. Então, isso é muito curioso, para vocês verem que o curso da gente aqui é muito diferente, né? A gente é muito mais influenciado pela França nesse sentido e tem uma história muito própria. Mas a ideia é que há uma hegemonia cultural e científica desta que se tornou a psicologia social hegemônica nos Estados Unidos e, portanto, no mundo. Tá? Nos anos 40, 50, 60, eles começam a rever um pouco essa coisa de ser exclusivamente ciência psicológica e começam a dialogar um pouco mais com a sociologia, com a antropologia e outras ciências. Né? Mas o ponto que eu queria trazer para vocês, né, e para a gente ir fechando aqui essa ideia, é o de que lá nos anos 60, com tantos movimentos acontecendo, né, a força do movimento hippie de contracultura, né, a força do movimento negro, dos movimentos feministas, a guerra do Vietnã, as ditaduras espalhadas pelo mundo, né, nos anos 60, 70 e muitos questionamentos surgindo, a psicologia social entra em crise. Tá? Porque era uma psicologia muito feita em laboratório, experimentos, situações controladas, e há um grande questionamento no mundo todo sobre qual era o papel da psicologia social estudando o comportamento humano em laboratórios quando o mundo estava pegando fogo do lado de fora e a psicologia social não tinha muito o que falar sobre aquilo. Né? Então, os anos 70 ficaram conhecidos como os anos desta grande crise da psicologia social. Na verdade, é uma grande crise das ciências sociais em geral. Né? Mas a psicologia social está ali no meio, passando por este questionamento. E hoje a gente vive ainda as respostas a essa crise. Tá? Então, basicamente, a gente tem 3 grandes respostas para isso, que a gente vai ver mais adiante também. Tá? Mas aqui eu vou fazer esse resumo para vocês entenderem onde a gente se encontra hoje. Em primeiro lugar, a psicologia social hegemônica segue hegemônica. Então, se a gente pega, por exemplo, o livro do Haroldo Rodrigues, que eu citei aqui, ele vai mencionar essa crise, né? Vai falar que realmente a psicologia social estava alheia a muitos problemas importantes, mas bastou alguma adaptação dos métodos, né, e do direcionamento das pesquisas para que a ciência se mantivesse com seu rigor e pudesse agora estudar alguns novos âmbitos. Essa é uma saída. A outra saída, que é o que a gente está chamando genericamente de psicologia social crítica, foi dizer, não adianta a gente simplesmente pegar um método alheio a essas questões, né, e tentar encaixar essas questões nesse método. A gente precisa construir uma psicologia social nova, com outros métodos emprestados de outras ciências sociais, com métodos novos,
mas há aí um desafio epistemológico, um desafio metodológico, há uma mudança de filosofia e de fundamentos da psicologia social a partir disso. E nessas mudanças a gente tem dois grandes caminhos, né? Um caminho que revê a psicologia social a partir das filosofias críticas da época, então marxismo, o existencialismo, a teoria crítica da Escola de Frankfurt e outras possibilidades que se colocam aí, né? E um movimento filosófico novo que surge tanto na filosofia quanto nas ciências sociais e nas artes, chamado de pós-modernismo, né? Que vai romper também com algumas ideias, tanto das ciências mais básicas ou cientificistas, né? Vai romper com essas ideias políticas anteriores e tenta se colocar como um novo posicionamento. Tá? Então hoje a gente vive uma discussão, basicamente, dentro do campo das ciências sociais e da psicologia social, que gira em torno de uma psicologia social hegemônica ou cognitivo-comportamental, dentro de um neomarxismo, de uma forma de repensar as questões sociais, e de um pós-modernismo que se aproxima, né, do que a gente vai chamar aqui de construcionismo. Tá bom? Então, esses três termos vão ser importantes para a gente, mas a gente vai voltar a eles com calma e com mais profundidade. Tudo bem? Esse é o cenário em que a gente vive, esse é o cenário da psicologia social no mundo, né? Por conta desse breve histórico que eu estou contando para vocês, e uma tentativa aí de reconstrução de algumas dessas coisas antigas, de inovações, e de olhar para esse campo de diversos ângulos para a gente poder dar conta das questões que nos envolvem no nosso dia a dia. Bom, vou de novo dar uma paradinha aqui para ver se está tudo ok e depois continuo.